Olá, sou Edifaildo Eudes. Sejam bem-vindos a Os Arquivos e a Pesquisa Histórica, uma série de documentários que trata da importância dos acervos documentais para o fazer historiográfico. Nesta edição, falaremos sobre o arquivo do Museu Regional de Areia, Paraíba, coordenado pela historiadora Edilene Félix, destacando como o pesquisador de história deve agir ao trabalhar em ambientes como este. Fazer história não é uma tarefa simples, pois o historiador não tem a função apenas de contar histórias. Ele precisa problematizar acerca dos diferentes processos de transformação ocorridos na sociedade em determinada época. Do mesmo modo, não há como fazer história sem que tenhamos um suporte documental. As fontes serão o principal instrumento que possibilitará a produção histórica. Mas onde podemos encontrar esses documentos? Nos dias de hoje, o pesquisador tem um leque enorme de possíveis fontes, como é o caso do documento escrito, que de certo modo ainda é um dos principais instrumentos que permite se discutir fatos históricos. Nesse sentido, os arquivos tornam-se importantes, pois é neles que encontramos acervos os mais variados. De acordo com Carlos Bacelar, em Uso e Mau Uso dos Arquivos, a busca por testemunhos de épocas passadas, iniciado antes mesmo do surgimento dos cursos de graduação, incentivou o processo de organização dos primeiros arquivos públicos. Será a partir do século XIX que os acervos documentais começarão a ser guardados. De todo modo, faz-se necessário saber que os documentos não são guardados a priori porque servirão para a história. O são, acima de tudo, em função de uma série de intencionalidades que estão além da história. Assim, há que se conhecer de perto como cada arquivo funciona, como nos alerta o historiador Luciano Mendonça de Lima, ao ser questionado acerca da importância do arquivo para a pesquisa histórica. A importância do arquivo para o trabalho do historiador é importante, fundamental. Sem arquivo, dificilmente a gente consegue produzir no campo da história, porque o arquivo é uma espécie de guardião da memória coletiva dos diferentes grupos que compõem a sociedade que você está estudando. Só que essa sociedade ela não é homogênea. Então, portanto, cada sociedade tem o seu arquivo. Então é importante que a gente parta desse pressuposto, para que a gente possa, inclusive, entender, enquanto historiador, enquanto pesquisador, a lógica de funcionamento dos arquivos, né? Um arquivo ele tem uma história, né? Ele não foi originalmente pensado para a produção de documentos históricos, mas ele se torna um guardião de documentos históricos. Então, o pesquisador, ele, ao chegar numa instituição, num arquivo, ele precisa fazer um esforço no sentido de entender a história daquela instituição, seja de uma instituição como do Estado, como um arquivo histórico, seja de uma instituição pública, como um arquivo da polícia, seja uma instituição particular, como o arquivo de uma associação de classe, etc. Então é preciso conhecer essa história para você entender como essa documentação está organizada. Ela não é neutra, ela está daquela maneira em função de uma história e um campo de força que está por trás dela, para a partir daí você explorar devidamente as séries documentais e articular isso com a questão que você pretende pesquisar, seja no trabalho monográfico, seja numa tese, seja numa dissertação, seja no arquivo científico. Assim, dada a importância de se conhecer esse funcionamento, seria interessante que os cursos de História dessem lugar em seus currículos a disciplinas que abordassem de forma pormenorizada os princípios básicos da arquivística, estabelecendo desde cedo um contato entre o aluno de História e as teorias de organização de acervos. Isso certamente facilitaria o desenvolvimento da pesquisa documental. Entretanto, as grades curriculares de muitos cursos de História não oferecem tais mecanismos, limitando-se a discussões historiográficas, que apesar de serem importantes para o norteamento das discussões teóricas, passam ao largo das noções básicas sobre a organização arquivística, a leitura paleográfica, bem como sobre a crítica das fontes. Devemos lembrar que documentos escritos em épocas remotas têm uma grafia e linguagem diferentes, o que acentua ainda mais a necessidade de maiores informações nesse sentido. No curso de História da UFCG existe uma disciplina chamada Paleografia, obrigatória para o currículo do bacharelado, e que discute algumas noções de como lidar com documentos históricos. Além dela, outras disciplinas tentam nortear os alunos nesse aspecto.
Mas será que o aluno que deseja aventurar-se na pesquisa em arquivos tem o suporte necessário a partir dessas disciplinas? Vejamos o que pensa o professor Luciano no que toca a esses aspectos. A paleografia ela lida com um dos muitos tipos de fontes que o historiador hoje tem à sua disposição, né? No caso aí, as fontes que tem como suporte o papel, né? E manuscritos. Então nós sabemos que a língua ela tem uma história, né? No caso nosso, a língua portuguesa ela se desenvolveu ao longo do tempo. Então a paleografia é uma disciplina que visa auxiliar o trabalho do historiador nesse universo dos arquivos. Ela possibilita, né, ao estudante, ao pesquisador de uma maneira geral, ter noções gerais de como o formato, né, a grafia das palavras que constituem o português foram mudando ao longo do tempo, né, na sua forma e no seu conteúdo. Então é uma disciplina que tem essa função de traduzir o português do século XV, do século XVI, XVII, XVIII e XIX para os dias de hoje, no sentido de que o seu conteúdo se torne algo inteligível à luz do português de hoje, porque em função dessas mudanças históricas, né, no tempo, de certa maneira o português do passado, chamado português arcaico, né, e muitos manuscritos são escritos, né, no português arcaico, pode se transformar em uma espécie de língua estrangeira em relação ao português de hoje. Então você precisaria desses ensinamentos da paleografia para traduzir esse conteúdo para... Em sua opinião, os cursos de História hoje dão suporte aos alunos que têm pretensões de pesquisar em arquivos? Olha, poderia ser melhor, né? Nós temos aqui o curso de licenciatura e de bacharelado, né, que em maior ou menor grau formam o aluno para o magistério, mas também para essa prática da pesquisa. Então nós temos, né, ao longo do curso disciplinas que indiretamente permitem essa formação e outras mais diretas, né, como é o caso de introdução aos estudos históricos, teoria, historiografia, métodos, mas eu acho que a própria paleografia, como eu mencionei anteriormente, mas eu acho que precisaria de outros conteúdos. Eu sinto, por exemplo, falta de uma disciplina aqui no nosso curso que dê uma certa base em torno do universo da arquivologia para os nossos alunos. Então a arquivologia é uma disciplina, é uma área muito importante para o processo de formação do aluno de história. Afinal de contas, o aluno tem no arquivo um dos seus principais universos, né, para o trabalho. E muitas vezes a gente chega no arquivo meio que perdido. Então é muito importante que a gente procure incorporar de forma transversal, né, em várias disciplinas, ou então criando uma disciplina que permita o aluno, ao passar pelo curso, ter noções básicas, pelo menos, uma espécie de introdução à ciência da arquivologia, para que a gente possa conhecer teoricamente e em termos de funcionamento prático de um arquivo, que afinal de contas é onde se encontra parte significativa da documentação que serve de suporte para a maioria das pesquisas desenvolvidas pelos nossos alunos e os nossos professores. Vislumbradas as questões referentes à parte teórica do uso de documentos em arquivos, é interessante que falemos também da forma como os arquivos precisam ser tratados, no sentido de sua conservação e armazenamento dos documentos, além de como o pesquisador deve proceder para que preserve não só a integridade dos documentos, como a de sua própria saúde. Para tratar destes aspectos, optamos nesta edição pelo arquivo do Museu Regional de Areia, Paraíba, coordenado pela historiadora Edilene Félix, que também é secretária de Cultura da cidade. O Museu Regional de Areia foi criado no ano de 1972 pelo padre Rui Barreira Vieira e está localizado ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, próximo ao Museu da Casa de Pedro Américo.
O arquivo propriamente dito começou a ser organizado no ano de 2008 através da Associação dos Amigos de Areia, AMAR, por ocasião da criação do Ponto de Cultura, que tinha como mote principal os museus. De acordo com os relatos da nossa entrevistada, o arquivo encontrava-se em péssimo estado de conservação. Hoje, o museu pertence à paróquia e não tem nenhuma ajuda financeira, sendo a AMAR a responsável por manter alguns bolsistas que ajudam no projeto de manter o museu em funcionamento. O trabalho atual ainda não está concluído, mas as impressões que se tem à primeira vista é de que as pessoas envolvidas neste arquivo estão altamente capacitadas e bem informadas de como se deve agir para conservar os documentos da melhor forma possível. Vejamos o que a historiadora Edilene nos diz quando indagada acerca de quais são as principais regras de acondicionamento, armazenamento, conservação e restauração dos documentos. Professora, quais as principais regras sobre o acondicionamento, o armazenamento, a conservação e restauração dos documentos existentes no museu? Olha, os documentos, primeiro, você vai passando uma trixazinha para tirar toda a poeira, não é? Depois, isso com luvas e máscaras. Depois, no papel apropriado, você faz um acondicionamento de forma que as bordas elas não fiquem amassadas, de uma forma que o papel fique à vontade, não é? E que exista um espaço nas laterais para não danificar o documento mais do que ele já está. Como vocês podem ter visto, tem muitos documentos aqui com durex, tem uns que são colados, entendeu? E são produtos que não podiam jamais ser utilizados. Então a gente tem muito cuidado nisso aí. Então, por enquanto, está sendo um trabalho de limpeza, né, higienização, depois de acondicionamento desses papéis, para depois ser tratado, ou como se diz, obturados. Isso aí só com projetos futuros, porque é muito caro esse trabalho de restauro de papéis. A gente está em busca de captar recursos para que a gente consiga... Além de saber os procedimentos corretos no ato de armazenamento dos documentos, é interessante que se saiba quais são os cuidados que o pesquisador deve tomar ao entrar em contato com estes. Talvez em virtude de uma má informação que já vem de longa data, muitos ainda não sabem dessas precauções. Torna-se pertinente, portanto, ouvir que cuidados... Claro, quando elas querem visitar a reserva técnica, tem que tomar algumas precauções, né? Como você vê, aí quer manusear o documento, utilizar luvas, se você quer ir na reserva técnica, então usar máscaras, não é? A gente sempre tem o cuidado de não tirarem as fotos com flashes, então não pegar nas peças, que muita gente não se satisfaz só com o olhar, as pessoas querem pegar. E às vezes a gente corre esse risco, deve estar no museu, a vontade é pegar, né? Eu acho que é o costume que a gente tem, então a gente deixa bem claro, né? O suor das mãos, isso não é bom para as peças, então a gente dá alguns avisos para que as pessoas tomem consciência e dá valorização daquelas peças, né? Porque as pessoas acham que peças antigas, né? E não precisa, elas nem têm a ideia de peças antigas e do valor histórico que tem essas peças. São peças velhas. E o que é velho não é valorizado. Então a gente faz esse trabalho de conscientização para que elas percebam o quanto é importante você ter essa noção. Afinal, que tipos de documentos são encontrados no arquivo do Museu Regional de Areia, de modo que este possa ser considerado importante para a pesquisa de fatos históricos, sobretudo aqueles referentes à cidade de Areia? Nós temos um acervo riquíssimo, porque aqui nós temos a história de Manuel da Silva, onde foi um abolicionista que lutou, né, pela liberdade dos escravos aqui na cidade. Inclusive nós temos jornais da época, do século XIX, e nós temos até o berço que pertenceu a Manuel da Silva, porque todos nós sabemos que Areia foi a primeira cidade da Paraíba a abolir a escravidão. E isso nos envaidece, né? Foram poucos dias, mas nos orgulha e nos enaltece. Nós temos também os documentos de Pedro Américo, porque Pedro Américo é uma referência internacional, né? Então, todos os documentos podem ter quadros em diversas partes do mundo, mas a referência dele é aqui em Areia, foi onde ele nasceu, não é? Nós temos referência ao primeiro arcebispo da Paraíba, Dom Adalto. Nós temos referência
a banda, a segunda banda mais antiga do Brasil, que já foi daqui de Areia, de 1847. Então nós temos todo um acervo de música também, porque aqui se tem história, se tem conhecimento, registro. Areia é a segunda banda do Brasil. Então é um acervo assim, que se você for citar, você for enumerar, você não para. É uma referência muito grande assim para a Areia. Então a Areia tem, até hoje, ela se destaca na música, ela se destaca nas artes plásticas, ela se destaca na literatura. Então nesse museu nós podemos encontrar também documentos de Américo, de Horácio de Almeida. Nós temos o diploma de Horácio de Almeida, que foi Horácio de Almeida que escreveu um livro sobre o Brejo de Areia, que é a nossa referência. Tudo que a gente saber, que a gente quer saber sobre a Areia, corre para o livro de Horácio de Almeida. Então, Horácio de Almeida, Zé Américo, Simeão Leal, Manuel da Silva, Joaquim da Silva, Pedro Américo, então, até obras de Rufino, né, que também é um artista plástico conhecido internacionalmente, nós também temos essa referência aqui no museu. Então, é um museu rico, que precisa apenas ser tratado, né? Qual a procura de pesquisadores pelo arquivo, para pesquisar no arquivo? Olha, vem sempre assim estudantes pesquisar jornais de época, já que existiram no século XIX, gente, existia aqui ali mais de 10 tipos de jornais. Quer dizer, para uma cidade pequena era uma referência, porque a Areia se destacava na região. Sabe que a Areia tem um comércio mais rico da região, é o de Areia, maior até do que o Campina Grande. As pessoas vêm principalmente ver a questão dos documentos desses jornais. As pessoas vêm muito ver os documentos de Pedro Américo. Eu acho que a maior procura, a maior demanda é em relação aos documentos. Dentre os pesquisadores que sentem-se particularmente atraídos pelos jornais presentes no arquivo, conversamos com o aluno da pós-graduação em História da UFCG, Pedro Nicásio Souto, residente na cidade de Areia. A partir de sua fala, podemos sintetizar bem o que foi dito até aqui, pois ele nos relata qual a importância do contato com o documento, bem como de que forma os professores da graduação podem ajudar seus alunos com vistas à pesquisa em... Que tipo de documento você pesquisa? Eu pesquiso no jornal, no museu, especialmente a fonte que é jornalística, né? Um documento de 1892 do jornal chamado A Verdade, que traz informações acerca do pós-abolição na minha cidade. Bem, acho que positivamente, para o historiador, a grande vantagem de estar no arquivo é o contato direto que ele estabelece a sua fonte, né? Eu acho que a sensação de lidar com um documento, ela é mágica para o historiador. O historiador se sente bem ao lidar com o documento. Eu acho que é o que mais move, é o que mais nos faz lidar, enfrentar às vezes algumas condições até insalubres, embora não seja o caso desse arquivo especial. Do Museu Regional é um arquivo que é tranquilo para você pesquisar, mas mediante outras pesquisas que a gente já desenvolveu em outros lugares, certamente a insalubridade ela falou mais alto, né? Isso dificultou de alguma forma. E aí poderia ser um ponto negativo, mas que para o Museu Regional não seria, porque lá as condições de salubridade, acho que vocês visitaram, são condições minimamente boas. Eu acredito que eu acho que os professores têm um papel importante nesse momento, que seria trazer documentos, tá? Fazer com que o aluno ele lide o tempo todo com o documento, seja ele jornal, fotografia, enfim, processos crimes, digitalizados, enfim, a maior parte dos documentos. Os coordenadores de um museu regional de Areia têm uma preocupação em capacitar grupos de alunos para que estes possam contribuir para uma maior preservação do acervo documental lá existente. Atualmente está sendo montado e organizado o arquivo. Para facilitar a consulta, está sendo elaborado uma espécie de catálogo online, uma forma de catalogação chamada Donato, utilizada originalmente pelo Museu de Belas Artes, de quem foi concedida autorização para a realização deste trabalho em Areia. É com satisfação que encerramos este documentário, ressaltando as boas impressões que se teve quando dá visita ao arquivo. Apesar de ainda não estar totalmente concluído, nota-se que o trabalho lá feito é pautado na seriedade e no forte compromisso com a preservação do que é histórico.
Exemplo disso é o fato de que foram coroados com o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, uma forma pela qual tiveram seu trabalho reconhecido. Esta foi uma edição de Os Arquivos e a Pesquisa Histórica. O abnegado historiador encanta-se ao ler os testemunhos de pessoas do passado, ao perceber seus pontos de vista, seus sofrimentos, suas lutas cotidianas. Com o passar dos dias, ganha-se familiaridade, ou mesmo certa intimidade, com escrivães ou personagens que se repetem nos papéis. Os personagens parecem ganhar corpo, e é com tristeza que muitas vezes percebe-se que o horário do arquivo está encerrando, que precisamos fechar os documentos e partir, sem continuar a leitura até o dia seguinte. Essa é a vida da pesquisa, dura, cansativa, longa, mas gratificante acima de tudo. Carlos Bacelar.